Uma boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite que recebi, né, para estar nessa tarde aqui com vocês. O convite da Yara, agradecer ao César, presidente da casa, o Ricardo, presidente da UME. É bom reencontrar com os amigos, né, todos nessa seara de trabalho, né, nessa tentativa de nós contribuirmos com o que a gente traz da encaminhada, o que a gente traz das experiências, o que a gente traz das nossas dificuldades de várias e várias encarnações. Então, que bom que a gente está podendo trabalhar. Então, agradeço a oportunidade do trabalho. Bom, gente, a exposição que eu vou fazer nesse momento aqui sobre o alcoolismo, na verdade, esse tema, ele é muito amplo, é muito vasto. Geralmente, eu apresento ele em forma de seminário com 2 turnos, manhã e tarde. Então vai ser um grande desafio eu passar para vocês em 45 minutos. Então vocês, já de antemão, eu peço desculpas porque vai ser bem tocado, tá? Para a gente vencer esse conteúdo. Então eu vou pedir de vocês assim, a extrema atenção para não passar nada batido. E depois das perguntas a gente vai procurar falar alguma coisa que de repente possa ter ficado em forma de dúvidas para vocês, tá? Segundo o Conselho Mundial de Saúde, o alcoolismo é conceituado como uma doença de caráter progressivo, incurável e quase sempre fatal. O álcool é a mais consumida das drogas legalizadas, sendo ainda aquela cujo uso prolongado se relaciona com o maior número de doenças incapacitantes. É aceito em todo o mundo, exceto em alguns países muçulmanos. Então eu trago aqui para vocês algumas coisas que a gente, no nosso mundo, onde é totalmente liberado o álcool, né? O que a gente vê nas nossas TVs, por exemplo. Quem não lembra ali, né, da Sheila Mello, Sheila Carvalho, com o grupo El Chan, o auge, o estouro que foi para toda a nossa juventude, em todo o país, eles tocavam em rede nacional, em tudo que era lugar. Então pego justamente essas pessoas que têm uma ampla aceitação entre a população, principalmente entre os jovens, para justamente fazer com que a gente aceite cada vez mais, através da beleza física, através da fama de algumas pessoas, e nós vamos sendo convencidos no nosso dia a dia, vamos sendo enganados, porque a gente também muitas vezes nós não nos permitimos questionar essa questão do álcool, e nós vamos cada vez vendo como sinônimo de saúde, de beleza, de bem-estar, de algo bom, e a gente não vai se criticando e vai cada vez mais consumindo. Essa aqui é uma propaganda mais recente, né, que está passando atualmente. Então eu peguei uma propaganda mais antiga e uma mais recente. E aqui a gente vê, dentro do nosso mundo que é aceito, pegando desde a criança, desde o bebê até o idoso, o hábito da bebida alcoólica, a ponto da gente não ter a mínima crítica de saber que aquilo ali, como se fosse algo bonito, algo belo. Então tinha uma foto do bebê, parece que o bebê pobrezinho, né, já está embriagado. Talvez até esteja, talvez até já tenha bebido bastante em encarnações anteriores, talvez tenha bebido intraútero, né? Está aqui ele, e muitas vezes a gente vê as pessoas postando no Facebook, que hoje está tudo globalizado, estampando o próprio filho sem tomar uma consciência de que nós mesmos estamos apresentando algo tão nocivo como algo normal, natural, que deve ser consumido pelo filho da gente. E ali, os idosos também, né? A gente vê a população de idosos também tentando ser conquistada pelas grandes cervejarias, a ponto de às vezes passarem propagandas com os idosos meio tristes, meio quietos, e na medida que começam a beber, aqueles idosos estão pulando e festejando como se tivesse 18 anos de idade, sem se dar conta que a gente não precisa exteriorizar dessa forma a juventude interior, a juventude do espírito. Mesmo no uso ocasional ou recreativo, pode ser extremamente perigoso, pois é a droga que se associa a acidentes, a mais acidentes fatais. O abuso de álcool por jovens, né? Não sei como é que é aqui em Juí, mas eu acredito que seja a mesma coisa, porque as origens das cidades de Juí e Santo Ângelo é muito parecido.
mas é impressionante o que se bebe na nossa região. Eu que não sou aqui da região, eu sou mais da fronteira, sou de São Gabriel, eu já pego a outra região do nosso estado. Quando eu vim para cá, uns 13, 14 anos mais ou menos, eu me surpreendi porque aqui se bebe muito mais ainda do que a região da fronteira. Não tem dia, é todos os dias. A população de jovens, então, nem se fala. As vendas de bebidas nos postos, onde simplesmente é uma janelinha, tu pega lá a bebida e sai bebendo. Eu tenho uma que é na passada da minha casa, que é muito difícil eu passar por lá, ou de manhã quando estou indo trabalhar, ou na volta do trabalho, que não tenha ninguém naquela janela comprando bebida. Acho que eu nunca vi aquilo vazio. Então, né, o abuso do álcool por os jovens é um fenômeno frequente e habitualmente negligenciado por nossa sociedade. A dependência do álcool, em geral, se instala após vários anos de consumo de produto. Então, nesse início aí, que essas pessoas são jovens e estão iniciando o uso de bebida alcoólica, ninguém sabe quem um dia vai se transformar num dependente. Porque é diferente, por exemplo, do crack, que é uma droga com poder de viciação muito grande. Que numa média de 3 noitadas de crack, a pessoa já fica dependente. Tem pessoas que ficam dependentes até na primeira noite que usa o crack. Agora o álcool é diferente. Demora 5 a 10 anos para desenvolver uma dependência. Então a gente teria que ter esse olhar em cima da prevenção, em cima da genética, da história familiar, do comportamento, das primeiras vezes que esse jovem está bebendo, como é que ele bebe? Será que ele bebe igual aos outros? Ou é um jovem que tem que ser sempre escoltado, carregado pelos outros para casa, porque ele sempre se passa mais um pouco do que seus colegas? Então tem que ver esses comportamentos e toda essa história familiar, comportamental e genética, para a gente já dizer para o jovem, olha, para ti já está se vendo que é contraindicado. Provavelmente tu vai ter um problema na tua vida com o álcool. E como é difícil do jovem entender e aceitar isso. Porque todo mundo bebe, todos os amigos bebem. 90% dos meus amigos bebem. Então como é que eu não vou beber? Pode haver o aparecimento da síndrome de abstinência quando se interrompe o uso ou quando se diminui a quantidade de álcool habitualmente consumido. A síndrome de abstinência necessita de cuidados médicos adequados, caso contrário pode levar à morte. Primeiro eu estou fazendo uma introdução, tá, pessoal? Jogando algumas ideias, para depois a gente esmiuçar mais, tá? Ainda na introdução, 200 mil mortes por ano estão relacionadas diretamente ao abuso de álcool. Entre essas mortes, suicídios, doenças cardíacas e do fígado. O uso e os transtornos relacionados ao álcool estão relacionados a 50% de todos os homicídios. Então, todo mundo que é morto por alguém, 50% o álcool está envolvido. De cada 2 pessoas que matam, uma tinha bebido. Então, isso é muito grave. E 25% de todos os suicídios. O que representa isso? Que de cada 4 pessoas que se suicidam, uma estava alcoolizada. O álcool como um fator facilitador para coisas tão graves. E aqui a gente vê, né, depois as cenas, né, as pessoas nos funerais, pegando uma pessoa que se acidentou, jovens, alguém que se matou, vítima do álcool. A gente costuma dizer que essa doença, o alcoolismo, as drogas em si, é a doença dos 3 Cs. Ao longo do tempo, ao longo desse percurso, a pessoa usuária vai parar num dos Cs. Ou numa cama, ou numa cadeia, ou no caixão. Aqui está o caixão. Aqui está o outro C, né? Pode parar numa cadeia por causa do acidente deles? Pode. Pode parar numa cama por causa do acidente deles? Pode. Motoristas embriagados estão envolvidos em 50% das mortes no trânsito. Isso aumenta para 75% quando consideramos as mortes no trânsito de madrugada. O abuso e a dependência do álcool potencialmente acarretam os seguintes problemas: problemas sociais, problemas legais financeiros, problemas no trabalho, problemas na escola e nas relações interpessoais. Então, pessoal, tudo imagens, né? Estão aí na internet, é só a gente entrar, pesquisar, botar lá vítimas do álcool, né? Tu pega e tu tem essas cenas aí. Então, é até difícil de tu escolher, quando eu estava montando a apresentação, as menos chocantes para trazer, mas que são reais e que a gente precisa ver.
crianças espancadas, né, por pais alcoolizados, a esposa. Em Santo Ângelo, por exemplo, eu tenho informação, mas acredito que aqui e em outros lugares também seja a mesma coisa. Os casos que chegam na delegacia de polícia de Lei Maria da Penha, mulher agredida pelo marido, 100% o álcool está envolvido. 100%. Lei Maria da Penha que chega na delegacia. Isso dados de quem trabalha nas delegacias de polícia. E esses furtos, os roubos, as nossas residências, 100% do que chega nas delegacias de polícia, crack. Então, roubos, furtos, crack. Violência doméstica, violência contra a mulher, álcool. Doenças, né? As mais variadas por causa do álcool. Doenças gastrointestinais, desde a boca, língua, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, e assim vai. Né? Cardiovasculares, endócrinas, imunológicas, neurológicas. Vamos ver algumas mais adiante. É a droga mais usada entre os estudantes, bem à frente do segundo colocado, que é o tabaco. Uma pesquisa realizada no Instituto Médico Legal durante um ano revelou que de cada 100 corpos que dão entrada naquele instituto, 95 têm álcool no sangue. E que em 11 deles são encontrados mais de 4 gramas de álcool por litro de sangue, o que já mataria, não precisaria nem se acidentar, ia morrer igual. Cerca de 50% das internações psiquiátricas são causadas pelo alcoolismo. Isso aí a gente vê não só nos hospitais. Então a Yara há pouco estava dizendo, né, que eu trabalho numa comunidade terapêutica, Fazenda Paraíso, em Santo Ângelo, muitos aqui da região conhecem. Então atualmente, hoje era dia de visita lá na comunidade terapêutica, nós temos lá todos os leitos preenchidos da comunidade terapêutica. Nós temos 82 pessoas em tratamento na comunidade terapêutica. Dessas 82 pessoas, metade é álcool e a outra metade outras drogas. Então não é só nos hospitais que 50% das doenças é por causa do alcoolismo. Até dentro da própria droga-adição. Está meio a meio com as outras drogas. Os que vão para dentro de uma comunidade terapêutica, pelo menos a nossa experiência, não vou dizer que as outras são assim. Abuso e dependência. A maioria dos dependentes inicia o uso de álcool precocemente. Os primeiros episódios de intoxicação costumam aparecer na adolescência e a dependência desenvolve-se mais comumente entre 20 e 40 anos de idade. Esse perfil ele vem mudando muito. Até dentro da própria comunidade terapêutica, a gente sempre tinha um perfil dos que internavam para tratamento por cocaína, crack, os mais jovens. E os mais velhos eram por causa do álcool. Mas devido ao álcool estar sendo usado de uma forma bem abusiva, precocemente, hoje já tem adolescentes dentro da comunidade terapêutica tratando-se não por causa de cocaína e crack, e se tratando de alcoolismo, adolescentes. 18 anos ali, qual é o teu problema? A gente até acha que é cocaína, que é crack. Não, meu problema é o álcool. Sem falar que muitos que estão lá para tratamento para cocaína e crack se dão conta que a sua droga de preferência não era a cocaína nem o crack, era o próprio álcool. Que muitas vezes usam a cocaína porque o álcool em pequena quantidade ele é um estimulante, ele excita, ele deixa a pessoa mais eufórica, mais alegre, só que em dosagens maiores ele vai deprimir. E para a pessoa não dormir e continuar usando o álcool, ela usa uma droga euforizante, como por exemplo a cocaína e o crack, que ela vai ligar de novo, ela vai se reacender de novo para continuar bebendo. Eu tive casos de paciente que bebeu metade do engradado de cerveja e na hora que ele ia dormir, ele foi lá no banheiro, cheirou a carreirinha dele de cocaína, ligou de novo e bebeu o outro engradado de cerveja. E a família achava que ele era viciado em cocaína. Não, não é viciado em cocaína. Ele é viciado no álcool. A cocaína é para ele continuar bebendo. Os transtornos relacionados ao uso de álcool apresentam-se de forma muito variada, geralmente evoluindo com vários episódios de intoxicação e períodos alternados de abstinências e recaídas. Tá? Volta. Hoje mesmo lá na comunidade tinham 4 jovens graduando, que é terminando os 9 meses de tratamento na fazenda. E um deles está repetindo o seu tratamento. E ele me falou, pois é, doutor, estou eu aqui de novo, né? Graduando de novo. Eu disse, pois é, faz parte do tratamento.
Tem uns que num tratamento só vão graduar e vão conseguir ficar abstinentes a vida toda. Tem outros que não. Tem outros que vão precisar de 2, de 3 tratamentos, vão precisar do psiquiatra, da psicóloga, troca do psiquiatra, troca do psicólogo, até realmente se dar conta, conseguir assimilar um monte de coisas, conseguir resolver um monte de problemas dentro de si mesmo, para finalmente conseguir se manter em abstinência na sua vida. Mas as recaídas são frequentes, são normais, faz parte dessa caminhada. Os principais efeitos, então, causados pelo uso do álcool: quando ingerido em pequenas quantidades, como eu já falei, sensação de relaxamento, descontração, e às vezes acompanhado por discreta euforia. O cara fica meio palhaço, tá? A verdade é isso. Aquele início ali, né? Toda pessoa que bebe, a gente sabe. Chega no início da festa, todo mundo bem arrumadinho, assim como eu que me enfeitei todo para viver vocês, então vem com a gravatinha apertada, né? Todo mundo chega na festa assim. Antes de chegar o álcool. Chegou o álcool, o que acontece com o engravatado? Frouxa a gravata? Tira a gravata. Mas antes disso, a primeira coisa que a gente faz, o que é? Não. A gente desabotoa aquele último botãozinho que tem ali. A primeira coisa que a gente faz, os homens sabem. Depois começa a afrouxar a gravata. E se é um que continua bebendo, em seguida a gravata está na cabeça. Em seguida tirou a gravata. Como certa vez um amigo meu que foi na minha formatura de medicina, e ele, estudante, né? A gente nunca tem dinheiro para nada. O apelido do meu amigo é Marreca. Marreca era uma figura fantástica. Só que o Marreca às vezes gostava de beber um pouco para mais. E o Marreca não tinha dinheiro para comprar um terno. Ele disse: Marreca, tu é meu melhor amigo, Marreca, tu não pode deixar de ir na minha formatura, senão eu vou. O Marreca alugou tudo. Alugou terno, alugou gravata, sapato, só o que era dele era as meias cueca. O resto era tudo alugado. Chegou lá na formatura, o Marreca começou a ficar faceiro, a beber. Eu sei que uma hora eu vi o Marreca estava com a gravata na testa. A gravata não era dele. Quando vi o Marreca, estava sem a gravata. Depois eu não vi mais o Marreca. Cheguei em casa no final da festa, eu, a minha esposa, na época era minha noiva, e eu vi que estava um gemendo. Seu Marreca está mal. Né? Vai lá, faz um chá para o Marreca lá, o Marreca não está bem. Deu o chá para o Marreca. No outro dia acordou o Marreca e disse: mas e onde é que está o meu sapato? Alugado? Não sabia do sapato. Onde é que está o paletó? O Marreca não sabia onde está o paletó. Aí disse: Marreca, mas tu deve ter guardado em algum lugar. Aí ele começou a puxar por aquela memória, veio o apagão por causa do álcool, mas ele conseguiu lembrar. Ah, eu lembro que eu saí um dos últimos da festa, perdi todas as minhas caronas, porque queria que eu fosse embora, eu não queria ir embora, fui a pé para casa. Era longe. Ele lembra que começou a apertar os pés dele e ele soltou o sapato no meio do caminho. Estava calor, o paletó ele deixou, ele lembrou que ele deixou no bar, ficou por lá. Bom, resumo da história. O Marreca teve que dar um jeito, trabalhar, não sei aonde, com o pai dele, e arrumou dinheiro, teve que pagar tudo. Né? O álcool, né, gente? A gente perde totalmente a crítica, o nosso comportamento se altera totalmente, então isso é grave. Quantas jovens, adolescentes, que transam sem camisinha e engravidam? Quantas pessoas que brigam que não queriam ter brigado? Tanta coisa que a gente fala que não deveria ter falado. Tanta pessoa que gostaria de não ter contado aquela piada do papagaio na frente dos pais do namorado e contou. E aí já é tarde. Né? E por aí vai. Então isso aí afrouxa a nossa crítica. E por isso que abre portas para o uso de outras drogas também. A pessoa quer controlar, houve o afrouxamento por causa do álcool, e aí já foi. Os principais efeitos ainda, né? Com o aumento progressivo da quantidade utilizada, tende a surgir os sinais de depressão cerebral, a pessoa se deprime. No uso por tempo prolongado, surgem alucinações alcoólicas e disfunções cerebrais, geralmente vendo bicho pelas paredes, enfim, alucinações do tipo visuais, é muito comum na história do alcoolismo. E aqui o caso, tá? Ainda nos efeitos, a superdosagem ou no uso concomitante com sedativos. Ocorre depressão respiratória, convulsões, choque, coma e morte. Aí alguém está acamado. Às vezes pode ser revertido,
às vezes já está sequelado, às vezes não tem como reverter. Então, cada caso é um caso. Quanto mais tempo usando, quanto a dosagens maiores, mais sequelas pode causar ao ser humano. Abstinência. O que é abstinência? Conjunto de sintomas e sinais decorrentes da interrupção ou da redução do uso de álcool em pessoas que bebem de forma excessiva. E as manifestações dessa abstinência? Os sintomas leves, né? A pessoa vai ter alguns tremores, tremor de mão. Então, a pessoa que já é acostumada a beber, ela ficou a noite inteira sem beber, 8 horas sem beber, já vai vir os primeiros sinais do sintoma de abstinência. Aí, por isso que de manhã cedo, a pessoa que já é dependente do álcool, ela tem que arrumar um bar, uma bebida dentro de casa, para ela regular a lenta. Né? Ele está assim, tem que tomar um pouquinho para regular a lenta. Aí firmou, regulou, segue adiante do caminho. Então, muitas vezes eles já são amigos dos donos de bar, e chega assim, me dá um café com leite, um cafezinho, mas o dono do bar já sabe que não é café. Ele vai botar o leite com cunhaque, ele vai botar alguma coisa naquela caneca para ninguém ver que está bebendo a bebida alcoólica, para ele poder chegar em casa, ou chegar no trabalho, melhor dizendo, com um punho firme para poder trabalhar. Tá? Então, nessas primeiras 8 horas começam esses sintomas leves. E que pode evoluir até convulsões generalizadas, podendo ocorrer dentro das primeiras 24 a 38 horas. O mais grave nessa síndrome de abstinência é chamado de delírio tremens. Representa a manifestação mais grave do quadro, caracteriza-se por confusão mental, tremor, alucinações dessa que eu falei para vocês, de ver aranha, de ver bicho pelas paredes, visualizando, né, frequentemente bichos, desidratação, convulsões, complicações cardíacas, etc. Esse caso de delírio tremens, ele tem que ser tratado a nível hospitalar. Se a pessoa chega nesse estágio, ele vai ser tratado a nível de UTI. Se a pessoa não foi tratada, até 30% das pessoas não tratadas que entrarem em delírio morrem. Então, por isso que é complicado. A pessoa simplesmente, um bebedor crônico de altas doses, dizendo, para de beber e pronto. Pode evoluir por causa assim. Então, muitas vezes tu vai acabar desintoxicando. Ou dentro do hospital, ou numa comunidade terapêutica que tem psiquiatra trabalhando, pode fazer desintoxicação lá mesmo. Mas tem que ter um acompanhamento médico. Critérios diagnósticos para a gente dizer que uma pessoa é dependente do álcool ou não. Então, é dividido em alguns itens, né? Letra A. Forte desejo ou senso de compulsão de consumir a substância. Letra B. Dificuldades em controlar o consumo, seja no seu início, no término ou quantidade. Então, muitas vezes a pessoa acha, o bebedor, o alcoolista é aquele que bebe todos os dias. Não. Não necessariamente que bebe todos os dias. Pode ser uma pessoa que bebe uma vez por ano. Olha só, uma vez por ano. Só que quando ela inicia a beber, ela não sabe parar. Então ela já bebe uma vez por ano porque ela se conhece. Se eu não sei parar. Quando bebe, bebe tudo. Aí esse é o momento, né? Uma formatura, um momento de alegria, está extravasando. Mas por que isso? Por que a pessoa não sabe parar? Então ela tem dentro dela uma dificuldade genética que faz com que ela não consiga parar. Então ela tem, consequentemente, a doença do alcoolismo. Abstinência, quando o uso cessa ou é reduzido, ou é usado para aliviar ou evitar os sintomas de abstinência, que é o que eu falei para vocês. Diminuir o uso, a pessoa começa a tremer, começa a ter os sinais de abstinência. Ou no outro dia de manhã tem que tomar para aliviar ou a ressaca ou aqueles tremores. Então isso já é considerado uma pessoa que está em dependência do álcool, um dos critérios. E tolerância, o que é tolerância? Tolerância é um organismo acostumado. É aquele que diz, não, esse aí é treinado. Enquanto que um bebe um copo e fica tonto, esse é treinado. Ele bebe uma dúzia de cerveja e não fica tonto. Então ele desenvolveu uma tolerância àquela bebida. Então esse é um critério também diagnóstico de dependência. E o outro, o abandono progressivo de prazeres ou interesses alternativos em favor do uso, e aumento do tempo envolvido para obter, tomar ou se recuperar de seus efeitos. Quer dizer, a pessoa já não dá mais bola para a família, o homem não dá bola para a esposa, a mulher não dá bola mais para o marido, não quer mais sair junto. O alcoolismo da mulher está mudando, mas ela ainda é um pouco diferente do homem, mais dentro de casa.
Então a mulher evita já sair, evita ir a algum lugar, ela já não é mais a companheira do esposo, porque ela prefere ficar dentro de casa bebendo. As amizades, muda as amizades, só quer andar com pessoas que bebem, então vai mudando muitas coisas, tudo porque a substância química acaba sendo a coisa principal na vida daquela pessoa. Persistência no uso mesmo após saber claramente que está com uma doença. Então o médico avisa, olha, tu está já com um princípio de doença grave a nível de fígado, tu está com a esteatose, que é uma lesão pré-cirrótica. Se tu continuar bebendo, tu vai entrar numa cirrose, e mesmo assim a pessoa continua bebendo. Olha, tu tem pressão alta, tu tem diabetes, tu não pode mais beber, e mesmo assim a pessoa está bebendo. Então se a pessoa não consegue parar, mesmo em virtude de uma doença, quer dizer que isso é muito forte no seu organismo. É um dos critérios também para a gente pensar que essa pessoa é dependente, porque mesmo com doença grave, não para o seu uso. Alguns transtornos mais específicos do álcool. Por exemplo, o que se chama de alucinose alcoólica. Dá para aumentar um pouquinho o volume aqui? Mas o barulho eu já estou tendo que gritar um pouco. A alucinose alcoólica são alucinações vívidas, porém com clareza de consciência. A pessoa está bem consciente, mas igual está enxergando, está vendo algumas coisas, mas ela não perdeu a consciência. Geralmente acompanhada de ansiedade, medo e agitação. Outro transtorno específico são os apagões, que a gente chama de blackouts, que é a amnésia retrógrada acompanhada de graus variáveis de intoxicação. Então a pessoa esquece. Ah, mas será que esqueceu? Mas me falou tanta coisa, disse tanta coisa, me fez tantas juras de amor, e agora diz que não lembra nada. Às vezes não lembra mesmo. São promessas de bebum. Depois no outro dia não lembra mais nada. Isso é real. Outros transtornos, intoxicação alcoólica aguda. Vai da embriaguez leve à anestesia, depressão respiratória e coma. Às vezes doses baixas produzem uma excitação leve, caracterizada por labilidade no humor, concentração diminuída, etc. Eu vou falar uma coisa interessante dessa intoxicação alcoólica aguda. Caso, por exemplo, de um jovem que não era acostumado a beber, nas primeiras vezes que bebeu uma quantidade até pequena, um copo, meio copo, e entrou nessa alucinação, nessa intoxicação aguda, a ponto de chegar e ficar batendo a cabeça na parede, de se desestruturar totalmente, de entrar num estado que não sabia controlar. É como se ele fosse muito sensível àquela substância, mesmo em quantidades pequenas, fez uma intoxicação aguda. Certa vez, levaram para o meu consultório uma senhora já idosa, como aquela que eu mostrei nas cenas ali, idosa, até mãe do médico, do colega médico, que tinham levado já em neurologistas, porque não tinha entendido o que tinha acontecido com ela. Os vizinhos não viram ela não saiu normalmente para sua caminhada, ela não visitou os vizinhos, acharam estranho o que tinha acontecido com ela, a casa toda fechada, e ela não saía de casa, resolveram ligar para a família para arrombar a casa com medo que ela tivesse, de repente, tido um mal súbito ali dentro de casa. Vieram abrir a porta, encontraram a casa dela de pernas para o ar. E uma pessoa idosa que morava sozinha. Suspeitaram no primeiro momento que tivesse acontecido algum acidente vascular cerebral. Então levaram em primeiro lugar o neurologista, fizeram tomografia, ressonância, não viram lesão nenhuma. Mas bom, não tem nada neurológico, não viram nada, afastaram outras condições clínicas, então só resta o psiquiatra, que nós muitas vezes vem em último lugar para nós. Então chegou até mim essa pessoa, dentro da conversa, do diálogo, procurando ver hábitos, alguma coisa diferente que pudesse ter acontecido com ela, eu consegui descobrir o quê? Que algumas semanas antes, ela tinha recebido uma orientação do seu filho cardiologista. Ele disse assim: mãe, quem sabe a senhora começa a usar todo dia um cálicezinho de vinho, antes do almoço, antes do jantar. Tem algumas propriedades que ajudam o coração, que pode lhe proteger. Então, usa um pouquinho. Só que deu uma intoxicação aguda, né? E ela
quase quebrou tudo dentro de casa. Então, com quantidades pequenas. Então, às vezes, não necessita ser em quantidades grandes. A pessoa que está iniciando a usar, é como se fosse, comparando, né, fazendo uma analogia, como se fosse uma pessoa que tivesse uma alergia. Se expôs à aroeira, né, deu aquela alergia toda. Então, tem pessoas que têm essa espécie de alergia, fazem uma intoxicação aguda. Outros transtornos, né, agressividade, rubor facial, que é o vermelhidão na face, incoordenação motora, comportamento inadequado e diminuição do julgamento. Eu coloquei essa foto aqui, pessoal, que eu achei na internet, eu achei fantástica essa foto. Preste bem atenção. O cara segurando um caneco de chope para beber com a mão fechada, como se fosse dar um soco no rosto da companheira que está ali na caneca desenhada. Tá? Então, bebe, no final vai chegar em casa e vai se tornar agressivo. Outros transtornos específicos, encefalopatia, já é uma doença da parte neurológica, de Wernicke, onde a pessoa vai ficar com oftalmoplegia, que é um olho mais caído, ataxia, que é uma marcha toda descoordenada, confuso, uma confusão mental. 10 a 15% das pessoas não tratadas morrem. Eu tive a oportunidade de pegar casos assim no hospital também. Chega o paciente com todos esses sintomas, bebedor de grandes dosagens de álcool, né? E conseguiu ser revertido esse quadro agudo. Pelo menos nesse caso que eu tive. Mas às vezes não é revertido e vai cair nesse próximo aqui, que é a síndrome de Korsakoff. Então, Wernicke, Korsakoff. O Wernicke é aguda, o Korsakoff é o crônico. Onde a pessoa em si, ela vai ficar sequelada. Amnésia anterógrada, retrógrada, diminuição da memória de fixação e recente, desorientação e confabulação, que é ficar falando sozinho. Em mais da metade dos casos, isso é permanente. E muitas vezes esses andarilhos, essas pessoas de rua, né, que a gente vê bebendo, ficam nesse estado assim, totalmente dominados pela bebida, totalmente obsedados, com certeza, espiritualmente também. Comorbidades. O que é comorbidade? São doenças que se associam uma à outra. Então, a pessoa, de acordo com os estudos atuais, 50% das pessoas que têm um transtorno por uso de substância, ou seja, o álcool ou outras drogas, 50% tem só a dependência química, que já é grave, né? Não é só. Mas os outros 50% têm dependência do álcool ou dependência de outras drogas, combinadas com alguma outra doença. Seja ansiedade, seja depressão, como está aqui, ó. Depressão. Então a gente vê um exemplo lá da senhora, lá à direita, um monte de remédios ali, antidepressivos, né? E a garrafinha de uísque do lado. Então ela tem duas patologias. Ela tem a dependência do álcool e ainda tem depressão que ela tem que estar medicando. Ali, a gente poderia dizer que é um jovem, né? Distímico, que ele parece meio cabisbaixo, parece triste, não chega a ser um depressivo, mas ele tem uma distimia que já é uma diminuição do humor. Tá? Que às vezes fica 1, 2 anos até desenvolver uma depressão mesmo, um quadro mais arrastado. Que ele vai tentando afogar as mágoas com o álcool. Aqui uma outra comorbidade muito comum, que é o álcool com o tabaco. Que são essa união. Álcool e tabaco são os maiores causadores de todos os tipos de cânceres no nosso organismo. Só se unirem os dois a isso. Tá? Lá no meio, né, pode ser aquela pessoa, né, que quer relaxar, quer se desligar da vida, os estressados da vida, os ansiosos, que bebe para diminuir as suas ansiedades. E lá outra comorbidade comum, que é o álcool com a cocaína. Quando se bebe, se mistura a cocaína, se forma um novo metabólito que fica circulando no organismo que é chamado de cocaldeído. Esse cocaldeído é extremamente danoso ao cérebro. Ele vai causando isquemias, vai matando o cérebro, principalmente a região frontal do nosso cérebro, que é onde causa as nossas desinibições, mudanças do humor, mudanças de comportamento, as nossas inadequações. Então, destrói-se essa parte frontal, principalmente a área pré-frontal do cérebro. Outro problema, né, pessoal, o uso do álcool na gravidez. Causa diversos danos à saúde da mulher e do feto. Altera o curso da gravidez, o desenvolvimento fetal e o desenvolvimento neuropsicomotor da criança.
Síndrome alcoólica fetal. Que é o que vai acontecer com aquele feto que está dentro da barriga da mãe e a mãe continua bebendo. O que vai acontecer com o feto? Vai nascer com baixo peso? Vai nascer com hipotimia, que é todo molezinho? Vai nascer com incoordenação dos seus movimentos? Uma criança irritada? Retardo no desenvolvimento? Anormalidades no crânio, na face? Anormalidades cardíacas? Retardo mental leve? Moderado? Hiperatividade? Então, você fala, hiperativo. Às vezes é uma criança que já recebia álcool desde a intraútero. E baixo rendimento escolar. Aqui tem umas fotos, tá? De crianças que têm essas alterações. Então, o que a gente vê de uma criança que recebeu álcool durante a gestação? A cabeça, ela proporcionalmente é menor do que o resto do rosto, tá? Uma cabeça pequena. Ela tem essas pregas nos olhos diferentes também. Uma face, ela é plana. Ela tem um lábio superior que é bem fininho, quase apagado o lábio superior. Então, muitas vezes eu identifico no consultório, quando uma pessoa vem, uma pessoa se tratar de depressão, eu olho pela face da pessoa e a gente já diz, né, tu foi filha de alcoolista. Porque é característica da face. O nariz, ele é mais achatado, tá? O queixo é um queixo pequeno, narizinho curto. Então, são duas fotos mostrando mais ou menos a mesma coisa. Tá? Então, vítimas, né, das mães que bebiam durante a gestação. Bom, aqui, pessoal, tem assim a visão espírita do alcoolismo e do alcoólatra, mas eu acho que isso aqui o Leonardo vai falar, né, Leonardo? Vai falar, né, sobre a parte espiritual, então eu não vou entrar nessa parte espiritual. Eu só vou mostrar uma foto para vocês, que eu não sei se o Leonardo vai trazer essa foto, então eu vou mostrar a foto que eu quero mostrar para vocês. Essa foto aqui, pessoal. Vampirismo. Quem já ouviu falar de vampirismo? Que muitas vezes, né, a gente não sabe quem é o copo. Será que o copo é esse aqui que está na mão dele? Ou será que o copo é esse aqui para esse outro aqui? Quem é o copo? Quem que está bebendo o quê? Quem que está bebendo quem? Quem é o vampiro? Vampiro pode ser qualquer um de nós que bebe. Se eu sou um bebedor de álcool e desencarno, saio dessa encarnação ainda com o meu prazer pelo álcool, pelo meu gosto pelo álcool, eu não vou conseguir ir para o mundo espiritual tranquilamente. Eu vou querer ficar preso ao mundo material porque eu estou preso ao vício material. E aí onde é que eu vou ficar? Eu vou ficar perto de alguém que tem o mesmo vício que eu. Se eu álcool, eu vou ficar perto de um bebedor de álcool. Se eu sou tabagista e desencarnei ainda fumando, eu vou vampirizar um outro fumante. Se eu sou usuário de cocaína ou de crack, eu vou ficar perto de uma pessoa que use cocaína ou crack para eu usar junto com ele, porque eu não tenho mais a capacidade física, eu não estou mais no mesmo plano vibratório, então eu não consigo mais pegar nada material na mão, porque eu estou num plano vibratório diferente. Então eu vou conseguir absorver isso aí se eu me conectar de perispírito com perispírito. Então eles se ligam, vão se grudando por afinidades. Afinidades de pensamentos, afinidades de hábitos, tá? Que foi o que Kardec perguntou. Um espírito pode fazer eu cair de uma escada, ele pode quebrar uma escada para fazer eu desencarnar? E os espíritos responderam para Kardec, não. Porque eles estão no outro plano, eles não podem quebrar aquela escada. Eles podem agir no teu pensamento, agir em cima da tua imprudência, da tua negligência e fazer te induzir a subir numa escada ruim, uma escada podre. Aí tu sobe na escada, a escada quebra, tu pode cair sim, desencarnar, porque tu foi induzido por pensamentos. E esse espírito aí, ele não está só ali no bar, ele acompanha esse vivente, esse ser, em todos os lugares. Ele vai entrar na casa junto, vai adentrar lá para fazer o quê? Para fazer com que ele discuta com a esposa, que bata na esposa, que brigue com os filhos, porque onde tem aquele caos
instaurado dentro de casa, a pessoa vai novamente buscar bebida para conseguir anestesiar a sua consciência doída, pesada. Então, por isso que quando a gente está ansioso, fuma mais, bebe mais, usa mais drogas. Então, vai procurando o calcanhar de Aquiles, né? Porque ele conhece, ele está convivendo junto, para causar a recaída e a busca da substância. Então, por isso que vencer as substâncias químicas não é uma coisa fácil. Nós aqui trabalharmos, fazer exposição sobre dependência química não é fácil também. Porque há muitos combates espirituais. Hoje, a coisa está mil maravilha, né? O microfone está funcionando, abriu o DataShow está funcionando, mas há um tempo atrás, as dificuldades, Leonardo, nós fomos lá em Maceió, no Medinesp, não sabe o que aconteceu. Nós tínhamos uma mesa redonda lá sobre dependência química. Nós éramos 3 palestrantes espíritas para falar sobre dependência química. Eu aqui no Rio Grande do Sul, o Lúcio, lá de Maceió mesmo, e a Rosimeire Simões, de Belo Horizonte. Os 3 passaram mal na véspera da exposição. Eu me dei um cálculo renal, que eu fui socorrido por um outro colega do Rio Grande do Sul, que já tinha tido uma vez, então eu já levava o kit cálculo renal dentro. Então me deram injeção a torta de jeito lá para eu conseguir ir lá palestrar. O Roberto Lúcio deu uma gastroenterite que ele não conseguiu chegar. Tiveram que adiantar minha palestra para ir palestrar depois. A Rosimeire simplesmente não conseguiu dormir a noite inteira. Por quê? Porque a gente ia levar uma mensagem de crescimento, como a Yara falou. E graças a Deus o apoio fraterno foi muito bem acolhido, muito bem recebido. Até hoje a gente está mandando livros do apoio para Minas, para o Rio de Janeiro, as pessoas buscando trabalho, querendo que a gente faça a formação dos grupos lá. Então ia crescer. Então claro que a gente vai ser combatido. Qualquer pessoa que quer trabalhar na área. Isso não é para assustar ninguém. Porque assim como tem as dificuldades, tem quem nos ampare e nos auxilie. Chegou certa vez que eu fui palestrar em Cruz Alta sobre alcoolismo. Era essa mesma exposição para fazer em Cruz Alta. Eu sei que eu já saí com antecedência, né, caso houvesse algum problema no caminho, porque era horário de pico. E quando eu estava chegando na cidade, o maior movimento que eu nunca tinha visto. E quando eu chego na cidade, não tinha luz. E fui indo, puxa vida, e agora? Eu tinha essa apresentação montada como está agora. Quando eu estou chegando na cidade, eu vi que em alguns locais tinha luz. Deu para notar que metade da cidade tinha luz e outra metade não tinha. Mas tomara que a minha metade tenha luz. Quando eu vou chegando próximo, que eu avistei os trabalhadores espíritas, olha aquele prédio ali. De um lado era a igreja católica, tinha luz. Do outro lado era o nosso lado, não tinha luz. E nós ficamos esperando as pessoas entrarem, num breu, uma escuridão, eu parecia que eu estava num umbral. Eu só via vulto passando junto, e não sabia se era encarnado ou desencarnado, e entrava e nada de luz. E um colega que ia junto disse assim, o organizador, como se fosse você hoje aqui, o Ricardo, os organizadores, um chegou e disse assim, se você tem mérito, a luz vai voltar. Esse coitado quase infartou. Será que eu tenho mérito? Será que eu tenho mérito? Aí começou uma a cantar, como o nosso colega que cantou antes, né? E tocando violão. Bom, eu já estava preparado, né? Disse, vamos, vai ser tudo no bogó. Deu, não tenho lâmina, eu vou falar. Quando eu mentalizei isso, que eu ia fazer de qualquer jeito a apresentação, a luz voltou. E aquele coitado lá deu um alívio. Ah, temos mérito. Tá, gente, não vou me prolongar mais. Já que a Yara gosta de música, né? Eu gosto de música também, então vou encerrar cantando uma música que já é um pouco conhecida. Vamos botar umas imagens aqui? A gente acha. Só clicando aqui. Vou chamar aquele meu amigo lá, né? Que vem você me ajudar, Yara, deixa. Porque ele disse que da última vez que eu toquei essa música, eu não convidei ele para cantar comigo. Eu canto bastante.
sou bobo nem nada, né? Não vou perder essa voz bonita cantando junto comigo. Gente, é o seguinte. A letra está aqui, tá? Então, para ficar bem bacana, vamos cantar junto? Oi. Microfone? Não. Não, tchau. Que é uma parceria minha com o Pedro Darcy, que é uma pessoa aqui da terra, um poeta, um grande amigo. Acho que sim, o Pedro. Estava aqui há pouco, Pedro. Estava aí. Já foi, Pedro? Sim. E foi musicada pelo Wilson Paim, tá, que é bem conhecido na nossa região. Um cantor com uma voz belíssima, um dos maiores cantores do nosso estado. E ele lançou o segundo DVD dele, que ele fez uma enquete no site dele, no programa de rádio, para ver qual é a música que iria ser o tema do DVD dele e ganhou o Compor do Caminho. Isso é muito importante, pessoal, porque é o tema das drogas sendo cantadas por pessoas que são profissionais da música. Tá? E ele está muito feliz com o trabalho. Então, quem quiser assistir, por exemplo, essa música, o vídeo dela, entra no www.wilsonpaim.com.br, assista, está muito bonito, tá? Então, compondo caminhos para vocês, tá? Tentei ser como do meu universo, andei disperso só pensando em mim. Buscava alegria, prazer, diversão, mas insano e triste beirava meu fim. Arruinei família, trabalho e moral, e a boa amizade também se perdeu. Só quem passou por essa experiência sabe o que é a droga e o quanto sofreu. Só quem passou por essa experiência sabe o que é a droga e o quanto sofreu. Quero cheirar nada mais do que flores, pedras apenas compondo caminhos, ervas só aquelas que curam feridas, da vida rosa e não mais o espinho. Quero ver vocês. Quero cheirar nada mais do que flores, pedras apenas compondo caminhos, ervas só aquelas que curam feridas, da vida rosa e não mais o espinho. Ao querendo a doença, acendei o socorro dos grupos de ajuda, ciência e fé. Foi ato importante tratar a família, a união de esforços deixou-me em pé. Conquistei família, trabalho e moral, e a boa amizade não mais se perdeu. Só quem passou por essa experiência sabe o que é a droga e o quanto sofreu. Só quem passou por essa experiência